faroeste americano se matava tanto quanto se está matando atualmente no Pará. Não se livra a cara de ninguém, na capital e no interior do estado. Em Belém, atuam livres, leves e soltos as chamadas milícias armadas, tidas como justiceiras, eliminando pessoas a qualquer hora do dia. Trabalhadores rurais são alvos de massacres executados por agentes fardados. Em menos de 18 meses, 3 prefeitos foram assassinados no sudoeste do Pará. O deputado Carlos Bordalo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, tem muito a dizer sobre esses acontecimentos. É com ele que eu converso agora. Deputado, muito obrigado por estar aqui para a gente conversar. E você é uma autoridade sobre essa questão porque preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e está acompanhando passo a passo, inclusive com presença física, certo, em loco, esses acontecimentos. Tem saída? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos e a todas. Eu sou muito otimista sempre, apesar de que, no atual quadro do Pará, esta minha esperança, ela tende a ficar cada vez menos fortalecida. O quadro é dantesco. Só nos primeiros 6 meses de 2017 já são 19. Agora, com os 2 de ontem, já são 21 assassinados por questões relacionadas à terra no Pará. Na região metropolitana de Belém, A matança aqui está generalizada. já tivemos só de chacinas, mais de 50 mortes em 2017. Nós hoje estamos batendo recordes no país de homicídios violentos. Nós temos a cidade mais violenta do Brasil, que é Altamira. Nós temos a segunda capital mais violenta do Brasil, que é Belém. Nós temos a região metropolitana de Belém como aquela onde se verificam as mais altas estatísticas de mortes violentas. Portanto, algo muito sério está ocorrendo no Pará. A minha percepção é de que há uma perda cada vez maior de respeito à autoridade. Parece que todos os grupos, indivíduos que vivem fora da lei, ou arrepio da lei, ou que estabeleceram estados paralelos no Pará, estão se sentindo cada vez mais soltos E fortalecidos para fazer aquilo que bem entendem no Pará. caso é impunidade, né? Olha, essa morte do prefeito de Tucuruí, quer dizer, o prefeito fiscalizando obra, cumprindo o seu mandato, 2 indivíduos chegam numa moto, parece que não existe mais respeito a nada, dizem se afastem, executam o prefeito na frente da comunidade. E desaparecem. Desaparecem da noite para ninguém encontra mais. É algo realmente, Guilherme, que preocupa. Eu acho que o governo do estado precisa reagir e numa atitude que seja extraordinária. O momento é extraordinário e exige atitudes extraordinárias que, infelizmente, nós não podemos, durante todo esse período, constatar com a atitude do governo estadual. Deputado, há distinções, né, desses crimes. Há um tipo de crime que é executado, que é aqui na região metropolitana, né? Basicamente, eu até chamei a atenção na abertura, assim, são organizações criminosas, tá certo? Aí sempre já tem até um folclore em torno disso. É o carro prata, é o carro preto, tá certo? E os camaradas vêm, matam e desaparecem, somem. E há outros tipos de crime, que no caso do interior do estado, contra trabalhadores rurais. E agora, né, nem tanto agora, mas há 18 meses vem matando prefeitos. Então, há tipos de crimes em todos esses casos, né, que não têm as mesmas características, digamos. De fato, Guilherme, por exemplo, na região metropolitana de Belém, na CPI das milícias, nós chegamos a encontrar uma lista macabra de preços por execução, aqui em Belém. Uma coisa que me assustou foi, numa dessas listas, ter encontrado o preço de R$100 por uma morte. É um absurdo, é banalização, é a completa
perda de qualquer noção de valor pela vida, não é? A cidade de Belém está tomada nos seus bairros pelo crime do contrabando, da droga, não é? Da lavagem de dinheiro, que é muito forte aqui. E muitas dessas mortes que vocês veem todos os dias advêm de algum tipo de contrato para crime demando, crime por encomenda, ou por uma dívida de droga, ou por uma dívida de agiotagem, ou por um assalto a alguma loja, não é? Que está sob alguma proteção. E esse mandante é sempre invisível, né? É invisível. Ele não aparece nem aqui, nem no interior. O mandante... Não, e o mais tenebroso é que isso está se tornando uma prática usual que não é mais apenas utilizado numa defesa de negócios. Muitas vezes, ultimamente, tem gente que já está recorrendo a isto para matar um desafeto, alguém que traiu a mulher ou o marido, uma desavença de vizinhos. Inclusive crimes passionais estão sendo agora utilizados. Uma briga de vizinhos já estão sendo resolvidos utilizando-se desse negócio macabro da morte por encomenda. Agora, lá no interior, você tem o conflito agrário, que é evidente. Tem outras causas. E, nesse momento, no Estado, esta questão está mais presente na região sul e sudeste do Estado. Você tem o conflito ambiental, que está estourando na área do oeste do Pará. Começou por Altamira, com a história de Belo Monte, mas agora eu alerto que a futura fronteira de grandes conflitos com consequências imprevisíveis é o Alto, Médio e o Baixo Tapajós. No Alto e no Médio e no Alto Tapajós pode-se verificar brevemente conflitos que o Grande monta, com também violência explícita, mortes e assim por diante. Aí, no caso, suas causas, que causas são? Nesse caso É a disputa por recursos naturais, pela floresta, pelas águas, pelos recursos pesqueiros, que estão desestruturando ou ameaçando a sobrevivência de milhares de comunidades tradicionais. É o chamada nova fronteira do agronegócio através dos corredores de exportação. E estes mesmos corredores ameaçam atualmente perto de 40 comunidades aqui dos municípios de Moju, Abaetetuba, Cará, por onde passarão as chamadas ferrovias. Ora, eu não sou contra as ferrovias. Eu acho que as ferrovias são necessárias como modalidades de logística que o Estado precisa. Mas é necessário um debate profundo com as comunidades, é necessário discutir que medidas compensatórias podem ser feitas, que trajetos têm que ser tomados e que agridam menos os direitos adquiridos de populações tradicionais quilombolas, de agricultores familiares. Estas dimensões do Estado continentais precisam ter planos específicos de gerenciamento de recursos naturais, de política fundiária e de política de reforma agrária e também de planos de desenvolvimento sustentáveis para comunidades tradicionais. Nem toda morte no campo se dá por conflitos entre trabalhadores e grileiros ou entre fazendeiros. Às vezes essa briga é interna. Às vezes, como é o caso desse último caso de Tupiranga, que foi... Esse agora de 27. Quarta-feira passada. Quarta-feira passada, 27, me parece. Um casal. Um casal de idosos, inclusive, mas que desempenhava um papel meio de liderança lá para garantir as finalidades do assentamento, porque ocorre muito o conflito interno a partir da conquista da terra pelos trabalhadores, é que alguns começam a vislumbrar a possibilidade de oferir lucros grandes com a venda do lote. E isso é combatido pelas lideranças. Quer dizer, virou um comércio lá interno. Um ou outro, não é?
querem fazer isso. O caso, por exemplo, da morte... Que é diferente de Pau d'Arco, no caso, né? Não, aí é totalmente diferente. Pois é, isso eu quero estabelecer bem essa diferença. Bem diferente. Você tá Esse é o caso desse casal de Tupiranga, é o caso da Cátia Martins, aquela liderança importante que foi assassinada aqui em Castanhal, no acampamento 1º de janeiro, que é luta dentro do assentamento. A Cátia defendia a terra como um patrimônio coletivo para o usufruto da produção familiar. E alguns lá dentro querem vendê-los para que a especulação imobiliária de Castanhal possa revendê-los para transformar em chácaras. Ora, isso é um conflito interno, mas que não deixa também de expressar um grau de violência, um grau de que se está perdendo a cultura da tolerância, as coisas estão sendo resolvidas à bala, que advém de uma crise no país. Há uma crise de instituições no país. De credibilidade, de credibilidade das instituições, na lei, na ordem. Isso é perigosíssimo, porque é a barbárie, Guilherme. É a barbárie. Daqui a pouco ninguém respeita mais a polícia, ninguém respeita mais o judiciário, o Ministério Público, ninguém respeita mais a autoridade. E, nesse caso, volta a se ter a lei do mais forte, a lei de quem tem a arma, a lei de quem tem o poder, para impor-se sobre os mais fracos. Mas aí, vamos dizer assim, vamos ver, estabelecemos essa diferença entre o crime, o crime do Pau d'Arco, que tem um conflito interno, e o crime que é causado por conflitos internos intra, né? Os ocupantes da terra. Deputado, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, o senhor completa esse raciocínio. E eu gostaria de saber também, nesse segundo bloco, se esses crimes que terminaram com a execução de prefeitos, em menos de 18 meses, 3 prefeitos do Pará foram assassinados. Se esses crimes podem ser caracterizados como crimes políticos. Depois do intervalo. O Mais volta já já.